Ele pergunta quem ela é e diz que ela tem bom aspecto. Ela pergunta como ele está. Ele diz que está bem e que ela está incrível, depois pergunta o nome dela. Ela diz que se chama Nia e pergunta o nome dele. Ele diz que normalmente não diz o nome na rua e que não costuma fazer isso. Ela responde, ok. Ele diz que podem mudar isso e que não vão ser estranhos para sempre. Ela diz que para sempre não, mas hoje também não. Ele pergunta quando vão poder trocar contatos para não a perder. Ela diz que estão em Houston e que, se ambos andarem pela rua, podem voltar a encontrar-se. Ele pergunta se ela não está interessada. Ela diz que não e que ele já percebeu isso. Ela chama ele de volta. Ela pergunta se ele está a falar a sério. Ele diz que sim. Ela vê o carro dele e diz que é bonito. Ele diz que gosta muito. Ela pergunta se o interior também é vermelho. Ele diz que sim, todo vermelho por dentro. Ela diz que fica mesmo bem e que o branco também combinava com ela. Ela pergunta se ficaria bem com o carro. Ele diz que o branco combina com tudo. Ela diz que com roxo fica fofo. Ele pergunta se ela quer tirar fotos com o carro. Ela diz que sim. Ele pergunta por que deixaria, se ela disse que não estava interessada. Ela diz que está um bocadinho interessada. Ele diz que nem sabe o nome dela. Ela pergunta se ele quer o nome e lembra que ele não quis dar o dele. Ela propõe trocar fotos por nomes. Ele diz que não joga esse tipo de jogo. Ele diz que para ele não é assim tão sério. Ele diz que ela disse que não estava interessada e que ele respeita isso. Ele diz que é o que é, mas que ainda acha que podia haver algo. Ele pergunta por que agora. Ele pergunta se ela não está mais interessada. Ela diz que não é isso. Ele diz, ok. Ela comenta que seria fofo tirar umas fotos rápidas. Ele diz que podem tirar 2 fotos, 2 minutos, e depois trocam nomes. Ela concorda e diz que ele pode obter o nome dela depois das fotos. Ele pergunta que tipo de rapaz ela acha que ele é, se um simp ou algo assim. Ela diz que ele não é. Ele diz que percebe, que se ela não é, tudo bem. Ela diz que se ele estivesse interessado, isso seria apreciado. Ele diz claro, se ela estivesse interessada da maneira que diz. Ela diz que ele não é mesmo o seu tipo. Ele responde que estão apenas a conversar, que não estão a jogar esse tipo de jogos. Ele diz que tirar uma foto com o carro dele não é o mesmo que tirar uma foto com ele. Ela diz que se ela estiver interessada no carro dele e não nele, é diferente. Ele diz que também podia estar interessado nela. Ela questiona se ele não está ali por ela. Ele diz que ainda assim isto diz muito sobre ela. Ela pergunta, diz? Ele diz que mostra a atitude e a confiança dela. Ele acrescenta que ela acha que consegue lidar com tudo. Ela diz que consegue lidar com o seu próprio. Ele diz que isso mostra muita coisa. Ela diz que se consegue lidar com isso, consegue lidar com tudo. Ele diz que ela pode lidar sozinha, ótimo. Ela confirma que pode. Ele pergunta se ela anda bem. Ela responde que anda bem. Ele pergunta se ela consegue andar bem. Ela diz que sim, direito. Ele pergunta se ela consegue lidar com ele. Ela diz que sim, que consegue lidar com ele. Ele pergunta como assim. Ela diz que se consegue lidar com ele, consegue lidar com qualquer coisa. Ele responde, ok, diz que de várias formas. Ele pergunta como, o que quer dizer. Ela diz que se consegue lidar com ele, consegue lidar com tudo. Ele diz que então ela cuida bem de si mesma. Ela diz que sim, muito bem. Ele diz que então ela pode cuidar dos outros igualmente. Ela pergunta por que deveria cuidar dele. Ele diz que se ela estiver interessada, por que não? Ele pergunta se ela não iria querer. Ela diz que não o conhece. Ele diz que ela tem de ganhar isso. Ele diz que ela tem de merecer. Ela diz que pode cuidar dele. Ele diz, ok, podes. Ela diz que então está bem. Ele diz que se ele cuidar dela direito. Ela diz que ele pode fazer o mesmo por ela. Ele responde, ok. Ela pergunta como ele cuidaria dela. Ele diz que pode cuidar dela. Ela diz que é melhor mostrar do que contar.
Ele diz, ok, ok. Ela pergunta se ele fica ali e ela faz o resto. Ele pergunta se são vizinhos. Ela diz que sim, que acabou de se mudar para lá. Ele pergunta de onde ela é. Ela diz Cincinnati. Ele diz, legal. Ele diz para irem lá fora porque está quente. Ela diz que normalmente puxa a conversa para fora. Ele diz que queria que ela continuasse a falar. Ela pergunta o nome dele. Ele diz que não foi difícil. Ela diz que ele parecia estar a esconder o nome. Ele diz que ela parece um detetive. Ele brinca sobre FBI. Ela diz que ele é um estranho e que não pode adivinhar. Ele pergunta com que frequência isso acontece. Ela diz que muitas vezes na rua. Ele cumprimenta novamente. Ela diz que não estão no meio da rua, mas na calçada. Ele diz que isso acontece sempre. Ele pergunta por que é tão difícil ela apenas dizer o nome. Ela diz que não sabe, talvez fosse só um pouco tímida. Ele diz que, como disse antes, está a matar com gentileza, e pergunta o que ela faz da vida. Ela responde que trabalha na vida noturna e estuda em tempo integral. Ele pergunta se isso aguenta bem. Ela diz que sim, ainda está a tentar gerir tudo. Ele pede desculpa, dizendo que não percebeu. Ela explica que não gosta de pessoas que não sabem gerir-se e que está apenas a ser direta. Ele diz que entende. Ela continua, dizendo que se ele perguntar o que faz, ela responde. Ele pergunta se pode perguntar. Ela diz que sim, mas que ainda não terminou de falar. Ele pede desculpa. Ela explica como consegue equilibrar escola e trabalho. Ela comenta que é complicado, especialmente nos fins de semana à noite. Ele concorda, dizendo que deve ser exigente. Ela confirma, mas diz que consegue gerir durante a semana. Ele diz, ok, ótimo. Ela diz que está tudo certo. Ele pergunta como ela se organiza. Ela responde que sabe gerir bem o tempo. Ele pergunta se ela só se senta e faz o que tem a fazer. Ela confirma que sim. Ele diz que então ela consegue lidar com tudo isso. Ela diz que sim, que foi criada assim. Ele comenta que herdou da família, que os bisavós facilitaram a vida dele. Ela diz que não é dinheiro novo, mas dinheiro antigo. Ele concorda, dizendo que isso facilitou muito. Ela diz que vive a vida sem preocupações por causa disso. Ele explica que o trabalho duro deles facilita tudo para ele. Ela concorda. Ele acrescenta que eles tornaram mais fácil para ele, entende? Ela pergunta se ele só desfruta do que eles construíram. Ele confirma que sim, exatamente. Ela comenta que eles facilitaram a vida dele. Ele diz que está a viver no modo fácil agora. Ela conclui que tudo certo, é isso que interessa. Ele diz que está a lutar, a trabalhar. Ela diz para não chamar lutar, que ele apenas está a trabalhar. Ele concorda, perguntando o que há de errado nisso. Ela responde que nada de errado, mas que prefere não trabalhar. Ele diz que as contas têm de ser pagas. Ela concorda, dizendo que sim, de uma forma ou de outra. Ele diz, exatamente. Ele pergunta por que ela enfatiza aquilo. Ele diz que sente que um homem pode ser um provedor. Ela responde, ok. Ela pergunta o que ele está a tentar dar a entender. Ele pergunta se ela espera que ele seja um provedor. Ela diz que não exatamente agora, mas eventualmente quer que ele seja. Ele diz, claro, eventualmente. Ela confirma, sim, ó sim. Ele pergunta se ela fosse dele, ele queria que ela fosse provedor. Ela pergunta se agora ela é teu homem. Ele diz que não, que ela ainda não disse isso. Ela lembra que ele disse, eventualmente. Ele diz que isso significa que ele faz parte do futuro dela, certo? Ela responde que se ele quiser, não. Ele diz que só está a explorar a mente dela agora. Ela diz que assim soa bem. Ele repete que, se ela fosse dele, ele queria que ela fosse provedor. Ela pergunta sobre as tarefas domésticas. Ele diz que está tudo bem. Ela detalha: limpeza, cozinhar, apoiar e mostrar aquele ego boost quando precisa. Ela repete cozinhar e limpar. Ele diz que sim, sempre ter uma empregada ou chefe, se possível. Ela diz que depende dele, como ele quer fazer. Ele diz que se ela quiser, pode contratar chefe ou empregada ela mesma. Ela diz que se tiver acesso, pode tratar de tudo para os dois. Ele diz que não, que ela pode usar o próprio dinheiro. Ela pergunta se ele quer contratar, mas que ela não quer contratar. Ele pergunta por que ela precisa de chefe e empregada, que facilita o tempo dela.
Ela diz que se facilita, então ele paga, certo? Ele pergunta se ela espera que ele pague. Ela diz que é aí que entra o papel de provedor. Ele pergunta então se ele paga, porque ela precisa dele por perto. Ela responde que porque ele gosta da companhia dela. Ele diz que não, a companhia dela não é suficiente. Ela pergunta se cuida do estilo de vida dele e ele ainda paga. Ele diz que sim, mas que se ela vê dessa forma, ele está a perder a paciência. Ela pergunta se ele está a dizer que sim. Ele diz que ela não quer apenas um doce de braço. Ele acrescenta que isso qualquer um pode dar. Ela diz que qualquer pessoa, no mundo. Ele diz que se ele fornece tudo, qualquer um poderia. Ele acrescenta que se ela vê dessa forma, faz sentido. Ela pergunta então por que deveria escolhê-lo e o que o torna especial. Ele pergunta o que o torna especial. Ela diz que é melhor ter um bom dia, não é? Ele pergunta o que ela quer dizer com ter um bom dia. Ela responde, como assim? Ele diz, passa um bom dia. Ela diz que ele é simpático e que ela também é. Ele diz que é simpático e que passe um bom dia. Ela diz que quer falar com ele agora e que quer tirar fotos no carro dele. Ele lembra que deu o nome dele, então tinham de. Ela pergunta, e daí? Ele diz que não tínhamos um acordo? Ela diz que deu o nome dele e que isso não é. Ele diz que não é nenhum contrato, nada disso. Ela diz que só queria falar com ele. Ele comenta que ela quer falar com ele, e viu o carro dele. Ela diz que não gosta da conversa, nem de onde isto está a ir. Ele diz que então ela está fora do carro dele, parece um pouco. Ela pergunta, salgada? Ele pergunta se é isso, que não está a perceber. Ela pergunta salgada por quê? Porque ele é tão hostil. Ela diz, então, f***se, tu e o teu carro. Ele responde, sim, essas mulheres são outra coisa. Ele diz que não pode acreditar,